O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Iago, Diácono Valdeci, irmãos de comunidade, povo de Deus, família Canção Nova, nós acabamos de ouvir essas leituras e eu tomo aqui a primeira leitura da carta de São Pedro, da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, que nós ouvimos aqui no finalzinho, São Pedro fazer a referência a Marcos. A igreja que está em Babilônia, uma forma codificada de falar de Roma, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Assim trata São Pedro a São Marcos, esse grande homem de Deus. E na primeira leitura nós ouvimos, veja, eu vou retomar aqui algumas falas, São Pedro nos dizer: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E ainda continua: rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna rebaixai-vos humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. E numa outra tradução, esse revesti-vos de humildade, a Bíblia do Peregrino, por exemplo, ela coloca assim: vesti como avental a humildade. Revesti-vos de humildade, vesti como avental, como um avental a humildade. Quer dizer, colocai um avental para o serviço, humildemente. E São Marcos teve na sua vida que vestir o avental da humildade, o avental do serviço algumas vezes. Quais? Possivelmente foi na casa de Marcos, né, que aconteceu a ceia eucarística, a última ceia. Jesus manda preparar um lugar, né, falar com o dono da casa, preparar um lugar que foi feito no andar superior, e disse que era uma sala que tinha almofadas, tinha umas coisas ali. Então, preparar para a ceia pascal. Você imagina? Celebrar, Jesus ter celebrado a Páscoa, né?
na sua casa, né, na casa, a igreja se reunia nas casas, né, em alguns lugares, às vezes a gente ainda celebra nas casas. E Jesus celebrou lá. Mas não só isso, a igreja, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, vocês lembram ali nos Atos dos Apóstolos, que também os discípulos permaneciam em oração, junto com a Virgem Maria, e aconteceu Pentecostes. É o mesmo lugar, a mesma casa, no mesmo andar superior. Se você vai lá fazer a visita à Terra Santa, você pode ir então no lugar da Santa Ceia, da Eucaristia. Então, muito provavelmente ali a casa de Marcos era esse lugar onde a igreja se reunia. Marcos também serviu a Pedro na prisão, como ele disse aqui, em Babilônia. Babilônia porque era um lugar de exílio, de idolatria. Então, Roma, eles usavam essa semelhança. O lugar também foi de perseguição, né? E serviu a Pedro também nos seus escritos. Até no hino a São Marcos, que a igreja reza hoje na oração da manhã, nas laudes, diz assim: por mestre a Pedro tu tiveste, suas palavras recolhias, e se a Jesus não conheceste, era Jesus que nele ouvias. Ouvias Jesus em São Pedro. Mas depois também São Marcos serviu a São Paulo. Quando São Paulo também estava na cadeia, São Marcos foi servi-lo. Mas nem sempre foi tranquilinha assim, né, a vida de Marcos, e nem foi nem o final, né, que ele derramou o sangue por Cristo. Por isso que a igreja está de vermelho. Mas lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, você vê São Marcos, que participava, vou dizer assim, né, do comboio de Paulo, da turma que seguia Paulo. Então, São Paulo fez ali, pelo menos ali 3 viagens apostólicas, quando se converteu e começou a sair fundando comunidades. Então, São Marcos participou da primeira viagem apostólica, São Paulo, Barnabé, Marcos. Só que no meio da viagem, parece que ele não ficou muito alinhado com alguma coisa ali, e ele desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. E aí depois, você vê lá também nos Atos dos Apóstolos, São Paulo depois fala com Barnabé e diz assim, vamos voltar nas comunidades por onde a gente passou, para a gente ver como é que eles estão. A gente fundou as comunidades, agora nós fundamos, né, a comunidade, vamos voltar agora nessas comunidades. Aí Barnabé diz, beleza, ótima ideia, vamos fazer isso mesmo, mas vamos fazer o seguinte, vamos levar Marcos? Aí São Paulo, que Marcos tinha abandonado a primeira viagem, injuriado, não concordou, e diz lá que a divisão foi tão violenta que Barnabé e Paulo se separaram. Veja, Barnabé foi quem apresentou Paulo para a igreja ali judaico-cristã que estava nascendo. O pessoal tinha medo de Paulo, porque Paulo perseguia. Aí dizia, olha, ele se converteu, mas sabe que é de verdade? Não é lobo em pele de cordeiro? Foi Barnabé que, com a sua credibilidade, mostrou Paulo e disse assim, não, pode confiar nele. Ele está pregando sobre Jesus, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Aí o pessoal falou, tá bom, você que está falando. E talvez vocês saibam, Barnabé e Paulo, né? Paulo é mais fácil, o apóstolo Paulo, mas Barnabé também tem o título de apóstolo. A gente celebra Barnabé 11 de junho, está lá, Barnabé apóstolo. Porque ele estava ali no início junto com Paulo. E São Paulo se separa dele e Barnabé diz, ele se separa, Barnabé vai com Marcos para uma direção, São Paulo vai para outra. E, veja, mais à frente São Paulo vai pedir ajuda dele. Então, na prisão, São Paulo diz assim a Lucas, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 11, diz assim, São Paulo diz a São Lucas, toma contigo Marcos e traze-o, porque é prestativo e para ajudar-me. É prestativo para ajudar-me. Como também vai dizer o mesmo hino que falei para vocês a São Marcos, diz assim, deixa-te Paulo e a Paulo segues, vais imitando a sua lida, perfeita cópia consegues,
dando por Cristo a própria vida. Veja, meus irmãos, estou contando essas coisas aqui para você ver São Marcos que está ali, sua casa servindo ao Evangelho, ele servindo a Pedro, ele servindo a Paulo. Ele acabou colocando o avental da humildade do serviço, como Jesus fez também lá na ceia derradeira. Imitou seu mestre, que pôs o avental, aquela toalha, para lavar os pés dos discípulos, lavar os pés dos apóstolos. Ele faz esse serviço. Mas depois de tudo isso, eu gostaria de voltar ao que a primeira leitura diz. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Porque em muitos momentos, meus irmãos, nós vamos ter que nos rebaixar, perder, para que o Evangelho, o anúncio do Evangelho ganhe. Muitas vezes a gente vai ter que perder, vai ser humilhado, a gente vai ter que se esconder debaixo da poderosa mão de Deus. E parece que as coisas não estão indo muito bem. Mas para que o Evangelho ganhe, São Marcos, usando sempre o avental da humildade, pôde servir a Pedro e a Paulo e escrever um dos livros mais lidos no mundo e mais poderoso do mundo e que pertence à classe dos Evangelhos. A que altura, a qual dignidade foi exaltado este humilde servo? Ele se rebaixou humildemente sob a poderosa mão de Deus e Deus, na hora oportuna o exaltou. Então também nós não tenhamos medo de ter que colocar o avental da humildade, ainda que seja doloroso, humilhante, muitas vezes, o que Deus nos faz experimentar. Se assim o fizermos, nos colocando debaixo da poderosa mão de Deus, venceremos, porque Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. A gente sofre porque isso não é no nosso tempo e nem como a gente imagina. Mas a mão de Deus é conosco, é com a igreja desde o começo. Já dizia a Virgem Santíssima: derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Não tenhamos medo, meus irmãos, de assumir o nosso lugar, pegar o aventalzinho, servir no escondido. Deus sabe a hora de exaltar os seus humildes.